E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Pois é, quem diria, hein, que a gente estaria numa situação dessa, tendo que ter aula à distância, né? Pois é, faz parte da vida, né? Fiquem em casa, que a gente aqui, ó, tá trabalhando pra caramba pra garantir que vocês não fiquem sem o conteúdo, beleza? Tô aqui na minha casa, na sala de casa, pra gravar esse vídeo com vocês. A imagem tá meio ruinzinha porque a webcam sabe como que é, né? É daquela qualidade, né? Beleza? Mas vamos lá. O tema da aula de hoje, ele é um tema muito de boa, tá? É bacias hidrográficas, a hidrografia do Brasil. Não tem lá nenhum grande nível de dificuldade para se entender e tal. É mais descrever, caracterizar as bacias do Brasil, beleza? Então eu vou focar aqui no vídeo em pontuar o que é mais relevante. Quando a gente estiver naquele contato tete a tete na quinta-feira aí, no ao vivão, aí, né, vocês vão tirar dúvida, vão fazer exercícios, e aí qualquer coisa a mais aí a gente pode acrescentar ali, beleza? Então aqui é só para dar aquela sintetizada no que for mais relevante, beleza? Então acompanha aqui comigo, tá? Deixa eu achar meu marcador aqui, meu apontador, meu laser, achei. Então vamos lá. Para começar, gente, vamos fazer duas diferenciações de rios, tá? A gente tem os rios que a gente classifica como rios de planalto e os rios de planície, tá? Essa generalização, por que ela é importante, tá? Os rios de planície, eles têm vários meandros, né? O que são meandros? Esse monte de curva que ele está fazendo aqui, tá vendo, ó? Todo cheio de curvinhas. Cada curva dessa é um meandro do rio, beleza? Então, rios meândricos são rios de planície, tá? A vantagem de rios de planície, por eles serem mais retinhos e terem menos correnteza, são melhores para quê? Para navegar, sacaram? Menos correnteza, mais regular o curso, eu consigo navegar melhor, beleza? O Brasil apresenta a maior parte dos seus rios sendo de planalto e não de planície, tá? É importante lembrar. Então, as nossas redes navegáveis de rios de planície, elas estão muito concentradas no norte do país, na bacia amazônica. O rio Amazonas em si é um rio bastante navegável. A gente classifica como um rio de planície, belezinha? Inclusive, várias cidadezinhas lá você só chega por barco, né? É legal, quem quer fazer medicina, ó, se liga, hein? Lá no norte você tem que trabalhar medicina, você vai entrar no barco e vai atender comunidade e cidadezinhas no interior. São dias nesses barcos aí. São trabalhos bem legais aí que o Exército faz, inclusive. É bem interessante, tá? A gente vai discutir integração da região amazônica nos próximos módulos. Mas vamos lá. Os outros tipos de rios são os planaltos. Olha aqui, ó, correnteza. Eles são melhores para a produção energética, porque essa correnteza é uma força que pode ser utilizada, e é utilizada, e para navegar nesses rios eu preciso adaptá-los, né? Olha isso aqui, não dá para você jogar um navio aí, né? Vai dar ruim, né? Então, para você adaptar, tornar navegável um rio, o que você tem que fazer? Você tem que criar eclusas, como tem ali em várias usinas hidrelétricas, como é uma barragem, os caras botam as eclusas, né? Eclusa é elevador de barco. Imagina assim, ó. Vamos supor que um barco está vindo num lugar que está muito alto. Ele para, aí ele é fechado numa caixinha, aí os caras tiram a água, o barco desce. Quando o barco chegar no nível da outra parte do rio, eles abrem a porta e o barco vai embora. Beleza? Isso aí é uma eclusa, comum no Rio Paraná. Ou então você tem que criar algum tipo de mecanismo para deixar o curso mais regular, né? Então, no Brasil, os rios de planaltos, né, são muito utilizados para produção energética. O Brasil, infelizmente, usa pouco seus rios para navegação. Belezinha? Então, vamos lá. Isso aqui é a estrutura básica de um rio. Ó, olha como que é fácil de entender. Tá aqui o rio, a parte lá no fundinho do rio, tá vendo? Ó, o Talveg, né? É o Talveg. Quando o rio está muito poluído, tipo Tietê, lá em São Paulo, vocês já viram lá no Rio, em São Paulo, andando na Marginal Tietê, que ficam umas barcas dentro do rio Tietê? Então, às vezes umas escavadeiras, eles ficam aumentando o talveg do rio, ou seja, eles ficam tirando o lixo e o sedimento aqui do fundo para ter espaço para quando chover acumular mais água, né? Então, o talveg é esse fundinho do rio. Esse leito menor é quando está na seca.
né? Quando chega lá, aqui no nosso caso, lá em julho, agosto, fica no leito menor. O leito principal é o normal e o leito de inundação ou várzea, né? A várzea é a beirada plana que inunda. É quando o rio enche. Qual que é o problema? Presta atenção aqui. Quando você tem muita ocupação nas vertentes, que é essa parte seca, tá vendo? E eu não tenho vegetação aqui nas vertentes secas, o que acontece? Quando chove, cria muita enxurrada, que é o escoamento superficial, já estudamos isso. Aumenta muito o fluxo de água no rio e esse leito de inundação, ao invés de ficar aqui, ele vem aqui para cima, ó. Resultado, transborda, beleza? Então, por isso que eu tenho que cuidar das vertentes dos rios, ou seja, das partes secas e mais altas, para que a água não caia de uma vez dentro do próprio rio. Porque se cair de uma vez, esse leito de inundação vai subir e aí eu vou ter um problema, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é um esquema básico de uma bacia hidrográfica. Olha aqui o rio principal, né? Então, a gente pode entender por bacia toda a área de contribuição de um rio. Aqui essa parte seca está contribuindo para o rio. Então, é a bacia. Como que ele contribui? Se chover aqui, essa água que choveu aqui onde está o apontador, não vai escoar para o afluente? O afluente não vai jogar para esse rio? Então aqui contribui para o rio principal. Sacaram? Então, a gente chama de área de contribuição do rio. Beleza? Tanto a parte seca quanto os próprios afluentes. O final do rio a gente chama de foz. Nós temos dois tipos de foz, hein? Esse que você está vendo aí na imagem é um estuário. O que é um estuário? É quando a foz deságua em um único canal, do jeito que você está vendo aí. Um canalzinho só. Quando a foz deságua em vários canais, tá? Vai formar uma coisa que a gente chama de delta. Beleza? Então, olha aqui, uma foz em estuário. Essa parte pontilhada amarela, a gente chama de interflúvio ou divisor de águas, que é a parte mais altona, é o topo da serra, por exemplo, a parte mais alta. Então, quando chover aqui, ó, ou a água vai escoar para cá ou vai escoar para lá, certo? Então, essa linha amarela separa esta bacia que nós estamos vendo da bacia de cá que nós não estamos vendo. Beleza? Então, a gente chama isso de interflúvio ou divisor de águas. Beleza? O afluente é o que contribui para o rio. Aí você pode ter subafluentes, né? O afluente do afluente e assim por diante. Nascentes, presta atenção que isso aqui é legal. Nascente de um rio pode ser, né? Obviamente, o olho d'água, aquela água que brota do chão, né? Do lençol freático. Ou esse rio pode nascer, por exemplo, do degelo. Ele nasce lá do alto das montanhas congeladas e aí no verão o degelo dessas montanhas faz nascer o rio, faz aumentar o volume. Olha que interessante, o rio Amazonas ele nasce do degelo lá dos Andes. Sabiam? Vários pontos de degelo nos Andes fazem nascer o rio Amazonas. O rio Nilo nasce do degelo das montanhas lá no leste da África. O rio Hindu e o Ganges também nascem do degelo, né? Vários rios grandões do mundo nascem do degelo. Olha que interessante de saber, hein? No caso do rio Amazonas, além do degelo, nós temos um volume de chuva absurdo que faz com que aquela bacia seja extremamente volumosa, né? É a maior bacia do mundo e a mais volumosa. Belezinha? Facinho na estrutura de bacias, não tem muito segredo. Vamos lá? Continuando? Então chega aí. Este mapa que vocês estão vendo é como a gente divide as macrobacias hidrográficas do Brasil. O que eu quero dizer com macrobacias? São as bacias, tá? São as grandes regiões hidrográficas do Brasil, né? Olha aqui, né? A bacia amazônica é quase metade do Brasil, praticamente metade do Brasil, né? Então significa que tudo que chove nessa parte aqui, ó, pensa assim, pensa pela chuva que é legal. Tudo que chover nessa área verde aqui vai para o rio Amazonas, tá? Quer dizer, o que escoar na superfície, obviamente, né? Tem coisa que vai infiltrar e evaporar, mas beleza. Então, significa que toda essa área superficial aqui contribui para o rio Amazonas, que está mais ou menos aqui. Beleza? Então, essa aqui é a região hidrográfica do Amazonas. Aqui nós temos outra região hidrográfica gigantesca
A maior 100% brasileira, que é a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Um tempo atrás, eles tratavam Tocantins, Araguaia e Amazonas como tudo sendo bacia amazônica. Aí depois os caras dividiram, né? Por quê? Porque o leito do Tocantins-Araguaia, do rio Tocantins, na verdade, não deságua aqui, ele deságua para cá. Então aí eles separaram em duas bacias. E ainda por cima são gigantes, né? As duas são gigantes. Louco. Esta aqui é a bacia do Parnaíba, importante para o Nordeste setentrional. Setentrional é norte, muito bem. Para o Nordeste setentrional, tá? Vai aqui, ó, o Delta do Parnaíba, é um lugar bem peculiar. Eu aconselho, se você puder conhecer, vai lá, é bem legal. É a divisa aí do Piauí com o Maranhão, né? Um delta gigantesco, tem mais de 70 ilhas no Delta do Parnaíba, tá? Um lugar bem legal para conhecer. Bom, aqui a gente tem a nossa famosa bacia do São Francisco, tá vendo? Formando assim, ó, que símbolo é esse aqui? Isso aqui, né? Formando banhando essa região, nasce aqui no centro-oeste, região de Minas Gerais, né? Serra da Canastra, e o rio vai correr aqui, ó, lá vai passar Pernambuco, Sergipe, Alagoas, até desaguar no Oceano Atlântico. Outra coisa interessante, bacia do Paraguai e do Paraná. É nós aqui, né? Dourados, Campo Grande, está na bacia do Paraná, não estamos na do Paraguai. Essas duas bacias vão se juntar com a bacia do Uruguai, que é menorzinha aqui no Rio Grande do Sul, vão se juntar aqui, ó, na Argentina, tá? E vão correr para cá, fora do Brasil, tá? E vão formar a Bacia del Plata, a Bacia do Prata, não é? Que vai desaguar no Oceano Atlântico, dividindo o Uruguai e a Argentina. É outro lugar massa para você conhecer, tá? Ali o Rio da Prata separando a Argentina e o Uruguai. Beleza? Ou seja, todo o nosso cocô vai para a Argentina, né? Bom, mas enfim, vamos lá. E aqui a gente tem as bacias menorzinhas, que são as bacias, tá? Que são, a gente chama aí de subgrupos, na verdade, né? Que são bacias menores que estão diretamente ligadas ao oceano, né? As do Nordeste, Oriental e Ocidental, a do Leste, né? Que Atlântico Leste, a do Sudeste e Sul, beleza? Então é assim que se divide as regiões hidrográficas do Brasil. Bem de boa. Ó, outro detalhe. No final das contas, todas essas macrobacias do Brasil vão todas para o oceano, não vão? Essas três aqui, Paraguai, Paraná, Uruguai, vão para a Argentina primeiro, mas vão para o oceano, né? Então a gente costuma dizer que o escoamento geral aqui do Brasil é exorreico. O que é exorreico? Que vai para fora do continente. Escoamento exorreico vai para os oceanos. Endorreico é quando a bacia deságua no mar, né? Ou, perdão, num lago ou no mar interior. Né? Tipo assim, deságua lá no Mar Morto, né? Que é o mar interior. Aí é uma bacia endorreica. O Brasil só tem escoamento exorreico. Massa, bem facinho. Não falei que é fácil aqui? É rapidão, mano. Dá até para você botar aí na velocidade 1,5 esse vídeo e tacar o pau. Beleza? Vamos lá. Outra coisa massa que nós temos. Vamos falar agora um pouquinho das bacias. A Amazônica, já falei, é a mais extensa do mundo. Olha isso aqui, hein? Tem o maior potencial hidrelétrico do país. Como assim, professor? O Amazonas não é um rio de planície? Sim. Então como que ele tem alto potencial hidrelétrico? Presta atenção. Eu falei que é o rio Amazonas que tem alto potencial hidrelétrico? Não. Né? É a bacia amazônica, ou seja, os afluentes do Amazonas são rios de planalto e tem muito potencial hidrelétrico. Um desses exemplos é o rio Tapajós, é o rio Xingu, onde está a maior usina 100% brasileira, que é a usina de Belo Monte, né? É o rio Madeira, né? Onde você tem Jirau e Santo Antônio, que são usinas gigantes também. Então, os afluentes, principalmente da margem direita do Amazonas, tá? Vão apresentar bastante hidrelétricas, beleza? Facinho, né? Ó, só que tem um porém. A gente tem um potencial enorme aqui, mas a gente não usa tanto a produção energética na bacia do Amazonas, por dois motivos básicos. Primeiro, lá o adensamento urbano é muito pequeno, e o segundo, porque lá é longe do adensamento urbano, né?
Ou seja, se eu produzisse energia lá, eu ia gastar muito com linha de transmissão. E linha de transmissão energética é caro. Ah, é? Não acredita? Pergunta aí pro Sam e pro Puff, pergunta pros caras da física aí. Transmitir energia, essas linhas de transmissão são bem caras. Então é mais barato você produzir em outros lugares onde tem perto dos centros, relativamente perto dos centros consumidores. Beleza? Então lá não se produz tanta energia assim. Bom, lá você tem a maior quantidade de rios navegáveis, né? Como eu falei, várias cidadezinhas são isoladas e só chega de barco. E aqui tem uma paradinha massa, né? Tem a famosa SAGA, o Sistema Aquífero do Grande Amazonas. É água subterrânea, meu amigo, é muita água subterrânea. Mas quando eu falo muita, é muita água. Só essa saga aqui dá para sustentar o planeta aí por algumas dezenas, talvez centenas de anos, tá? É água pra caramba. Olha aqui o mapinha. Olha a região do Saga, do aquífero, água subterrânea à nossa disposição, né? Olha esses números, que absurdo! Muita água. O aquífero Guarani que você conhece, né, que você já ouviu falar, que está aqui principalmente na Bacia Platina, tá? Ele é menor que o Saga, ou seja, o sistema aquífero da Grande Amazônia bateu o Guarani como sendo o maior do mundo. Então nós temos o maior e o segundo maior do mundo. É nós, pode crer. Beleza? Então vamos lá. Bacia Tocantins-Araguaia, o que é legal de se lembrar? Ela é a maior 100% brasileira. Como assim, professor? A Bacia Amazônica, meu filho, é internacional, tem mais 8 países lá, Então a Bacia Amazônica em si, ela é uma bacia gigantesca e internacionalizada. A Tocantins-Araguaia é só nossa, é só do Brasil, 100% nossa. Então ela é a maior 100% brasileira. Tem um enorme potencial hidrelétrico e lá está a terceira usina elétrica mais graúda do Brasil, né? Professor, a apostila fala quarta. Bom, vamos considerar a terceira, eu vou te explicar o porquê. Tem uma outra usina aí, também na região amazônica, pausa, abrindo parênteses. Olha como que estão expandindo usinas na bacia amazônica, né? Pois é, preocupante isso do ponto de vista ambiental, né? Bom, essa outra usina aí que ele bota como maior, ela está em impasses judiciais aí, né? Impasses ambientais também, então ela está meio que paradona. Há projetos de retomá-la, mas sei lá o que vai dar disso, né? Então vamos ficar com o que a gente tem certeza. E o que a gente tem certeza é que a gente tem Itaipu e Belo Monte que são maiores. E estão funcionando, né? Então vamos pensar ela como sendo a terceira, beleza? Outra coisa interessante, Bacia do São Francisco, a bacia, o rio da integração nacional, né? O rio perene, ou seja, perene é que nunca seca, que banha o sertão nordestino. É o rio que traz vida para o semiárido nordestino. Este rio, ele é importantíssimo para o nosso país e é 100% brasileiro também essa bacia. É muito usado para irrigação, para abastecer cidade, navegação, pesca. Por isso que esse rio é tão importante. Revitalizá-lo e mantê-lo vivo é essencial para o Brasil, tá? Então isso é um grande desafio. Precisa revitalizar a mata ciliar, precisa revitalizar pontos de descarga de esgoto, né, que não pode ter, precisa regulamentar sistemas de pesca e irrigação, há muita água desviada para isso, né? Tomar cuidado para a poluição com agrotóxicos em lugares com mais desenvolvimento econômico. Tudo isso tem que ser pensado no Rio São Francisco. E o projeto mais polêmico desse rio é a famosa, famigerada transposição, né? Que é o quê? Desviar o curso, mais ou menos, não é bem desviar o curso do rio, né? É você desviar água do curso do rio, né? Para abastecer rios intermitentes. O que são rios intermitentes? São aqueles que secam no período do ano. Ou seja, você leva a água desse rio para os rios intermitentes, eles deixarão de ser intermitentes. Então a ideia é essa, é para alimentar açudes, para encher açudes, né? Esses açudes são como se fossem grandes lagos que a galera usa para se abastecer, né? Em pequenas cidades mais pobres, para fazer irrigação e tudo mais. Então os canais de transposição do São Francisco já são uma realidade desde 2016, quando ele foi inaugurado. Só que é complicado, tá, gente? O governo federal fez essa obra gigantesca, inaugurou em 2016, só que usar água da transposição não é tão simples assim. Você não pode ir lá botar um cano lá pegar lá as valetas da transposição e botar um cano e levar para tua casa.
Não funciona assim. Tem uma série de regras que dependem de governos municipais e estaduais. E aí o bicho pega, né? Aí entra disputa política, entra municípios que alegam que não tem recurso, que precisam de dinheiro federal, falta de projeto. Há uma série de situações aí que dificultam que a população tenha o real acesso a essa água. Então isso é bem polêmico ainda, beleza? Os impactos ambientais foram bastante estudados. Uns dizem que que vai gerar muito impacto, outros dizem que não. O fato é que é meio óbvio, né? Se eu estou desviando água do curso, você não entende, você consegue perceber que no final desse curso eu vou ter menos água? Pois é, então a foz do São Francisco já vem sendo impactada nos períodos de seca, porque tem menos água disponível naquele lugar, dificultando a pesca, né? No contato da água do Rio São Francisco com o mar, você tem que lembrar o seguinte, se a água do rio vem forte, ele empurra a água do mar, certo? Se a água do rio está muito fraca, a água do mar que empurra a água do rio. Resultado, eu vou ter uma mistura de sal na água doce, ou seja, eu vou aumentar a salubridade da água ali na foz, principalmente nas marés altas e principalmente quando tem superlua, tipo teve esses dias. Sacaram a ideia? Então, para quem mora na foz, eles alegam sim que já vem reduzindo o volume de água e quando os caras vão pescar no rio, eles já estão percebendo uma água mais salobra até mais para dentrão do rio, né? Então isso é preocupante, é um impacto sim que tem que ser considerado. Belezinha? Vamos lá. Olha aqui a Bacia do Paraná, é nós de novo, né? Bacia de Integração Econômica do Mercosul, é aqui que tem o maior potencial instalado. Presta atenção, potencial instalado está aqui, tá? Maior potencial geral, Amazônia. Hidrovia Tietê-Paraná. Ai, professor, Tietê é naquele rio podre de São Paulo? Pois é, em São Paulo. Saiu da cidade de São Paulo, o rio Tietê fica bem bonitão. É um rio bem massa, né? Pena que em São Paulo ainda ele é daquele jeito. Então ele produz uma hidrovia de integração dos centros econômicos ali de São Paulo até a Argentina por essa hidrovia, né? O aquífero Guarani que a gente já viu está aqui e ele banha as regiões centro-sul do país, beleza? Junto com a bacia do Paraguai e a bacia do Paraná, né? Vai formar a bacia que eu falei, a bacia Platina, certo? Junto com a do Uruguai também. O bacia do Paraguai nasce lá no Mato Grosso, é nós aqui também, quase nós, né? É aqui no Pantanal, aqui do ladinho, né? Forma a planície pantaneira, a bacia do Paraguai, né? Então ali a gente tem uma área de inundação muito, muito importante. Detalhe, hein, gente? Para você proteger o Pantanal, você tem que lembrar que ele está na área de fluência do Rio Paraguai. Logo, eu tenho que proteger as áreas altas da bacia, né? Se eu protejo as áreas altas da bacia, significa que na parte baixa vai chegar menos coisa ruim. Pensa assim, né? Se eu protejo bem as matas ciliares nas partes altas, significa que chega menos sedimento na planície. Por isso que é importante preservar a planície do Pantanal e as planícies do Rio Paraguai, tá? Sempre pensando não só o rio em si, mas pensando nos lugares mais altos. Estamos terminando, eu juro, tá? E aqui, para finalizar, eu citei aqui bem resumidão as bacias secundárias do Brasil, né? São aquelas que eu falei que vão direto para o Oceano Atlântico. Olha aí. E aqui tem a bacia secundária Norte e Nordeste, que tem esses dois rios que eu destaco. Paranaíba, que eu comentei com vocês já, hein? Que é bem legal de conhecer, e Jaguaribe, que está no Ceará. Dois rios muito importantes na região onde eles estão. Beleza? No secundário do leste, olha aqui outros dois rios famosíssimos e fundamentais, né? O Rio Doce e o Paraíba do Sul. Gente, Vale do Paraíba do Sul é a junção mais ou menos ali, é o meinho, aquele meinho entre São Paulo e Rio. Então olha aí. Então são cidades muito importantes para a economia do país e da história do país, né? Então por isso que essa bacia do Paraíba do Sul é tão relevante assim. E a do Rio Doce é a famigerada Mariana, né? O acidente lá que contaminou todo o Rio Doce. Eu tive a oportunidade de viajar, eu fiz uma viagem acompanhando o curso do Rio Doce lá do alto, lá de Minas Gerais até a foz dele. Gente, é triste de ver, viu? Triste mesmo, né? Eles conseguiram destruir um rio que era muito bonito,
um rio com correnteza, passava em serra e que tinha uma planície, né, um delta super rico em biodiversidade e turismo, né? Matou com o turismo de algumas cidades ali do Espírito Santo. É triste mesmo de ver, viu? Mas eu quis ver com meus próprios olhos. E o rio Jequitinhonha, que fica ali, né? O Vale do Jequitinhonha fica no norte de Minas. Ele é um rio importante porque, de certa forma, ele vai drenar áreas onde você não tem tanta chuva assim. Beleza? E as secundárias do Sudeste e Sul, citei o rio Itajaí, né? E o rio Guaíba, né? O famoso rio Guaíba ali no Porto Alegre, né? Que são dois rios legais de você lembrar. Beleza, gente? De boa. Então aqui a gente tem um resumão de bacias hidrográficas e recursos hídricos do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, deixa eu me aumentar e fui. Tchau, tchau. Até o Meet.